Quem domina a própria mente não precisa vencer ninguém. Você tem absoluto controle sobre muito poucas coisas na vida. O mundo decide o ritmo, as pessoas decidem como vão agir, as circunstâncias mudam sem pedir permissão. Mas existe um território que, se for conquistado, muda tudo a sua mente. E quem entende isso cedo descobre algo que a maioria passa a vida inteira ignorando. Quando você domina o que acontece dentro de você, não precisa provar nada para fora. Não precisa competir, não precisa convencer, não precisa vencer ninguém. Porque a verdadeira vitória acontece antes, no silêncio de quem escolhe não ser refém das próprias emoções. Preste atenção agora, porque se essa mensagem chegou até você, não é por acaso. Existe algo em você que já cansou de reagir, de se explicar, de brigar para ser visto. E talvez seja exatamente aqui que começa a virada. Desde cedo somos treinados para competir. Competir por atenção, por aprovação, por reconhecimento. Nos ensinaram que vencer é superar o outro, chegar primeiro, mostrar mais, falar mais alto. Mas ninguém te contou que esse jogo é infinito e desgastante. Sempre haverá alguém mais rápido, mais barulhento, mais disposto a provar algo. Quem entra nessa corrida perde algo muito mais valioso do que tempo, perde a própria paz. E é por isso que tantos vivem cansados, irritados, frustrados, mesmo quando aparentemente estão vencendo. Porque vencer fora sem dominar dentro é só mais uma forma de escravidão. Quem domina a própria mente entende algo simples e profundo. O caos do lado de fora só tem poder se você permitir. As provocações só funcionam se encontram espaço. As críticas só ferem quando encontram insegurança. E o mundo testa exatamente isso todos os dias. Ele provoca, cutuca, pressiona, empurra você para reagir no impulso, para falar demais, para se explicar demais, para provar demais. Mas os que crescem de verdade aprendem a fazer o oposto. Eles observam, eles respiram, eles escolhem. E essa escolha silenciosa é o que os torna inalcançáveis. Talvez você já tenha percebido isso em algum momento da sua vida. Quanto mais você tenta se justificar, menos respeito recebe. Quanto mais você reage com raiva, mais fraco parece. Quanto mais você tenta vencer discussões, mais perde energia. Não é coincidência. A mente indisciplinada transforma qualquer situação em batalha. Já a mente treinada transforma até o ataque em combustível. Não porque ignora a dor, mas porque decide o que fazer com ela. Dominar a mente não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. É sentir raiva e ainda assim escolher o silêncio. É sentir medo e mesmo assim continuar. É sentir vontade de desistir e ainda assim levantar no dia seguinte. Isso não é frieza, isso é força. Uma força que não faz barulho, mas sustenta tudo. Enquanto muitos vivem reféns do humor do dia, da opinião alheia, da validação externa, poucos constroem algo sólido dentro de si. E são esses poucos que, com o tempo, deixam de precisar vencer qualquer disputa externa. Porque já venceram a mais difícil de todas. A maioria das pessoas acorda todos os dias já reagindo. Reage às notícias, reage às redes sociais, reage ao passado, reage às frustrações. Vivem em estado constante de resposta automática. Poucos param para perceber que estão sendo conduzidos por impulsos que nem escolheram. Quem domina a própria mente faz exatamente o contrário. Ele pausa. Ele observa o pensamento antes de se identificar com ele. Ele não aceita toda emoção como verdade absoluta. Ele entende que nem tudo que sente precisa ser obedecido. E esse simples hábito muda tudo. Quando você não reage imediatamente, algo curioso acontece.
o outro perde o controle. A situação perde força, o drama se dissolve. Porque o conflito precisa de dois para existir. Quando você se retira emocionalmente, sobra apenas o vazio. E isso assusta mais do que qualquer resposta agressiva. É por isso que pessoas centradas incomodam tanto. Elas não entram no jogo. Elas não se explicam o tempo todo. Elas não se desesperam para serem compreendidas. Elas seguem. E esse seguir firme, mesmo em silêncio, constrói um tipo de respeito que não pode ser exigido, apenas conquistado. Existe um momento na vida em que você percebe que gastar energia tentando vencer os outros é um desperdício. Que cada discussão ganha custa algo por dentro. Que cada reação impulsiva cobra um preço invisível. E nesse momento você começa a fazer escolhas diferentes. Começa a proteger sua mente como algo sagrado. Começa a selecionar batalhas. Começa a entender que nem toda provocação merece resposta, nem toda crítica merece explicação, nem toda opinião merece espaço dentro de você. Isso não acontece da noite para o dia. Dominar a mente é treino, é errar e corrigir. É reagir e depois perceber. É cair e levantar com mais consciência. Mas cada vez que você escolhe não explodir, não se justificar, não se perder algo se fortalece por dentro. Um tipo de musculatura invisível. E chega um ponto em que aquilo que antes te abalava simplesmente não tem mais o mesmo efeito. Não porque você ficou indiferente, mas porque ficou inteiro. Quem domina a própria mente não vive tentando provar valor. Ele sabe quem é, não vive implorando por validação, ele constrói. Não vive competindo com o progresso alheio. Ele respeita o próprio ritmo. E isso muda completamente a forma como o mundo responde. Pessoas assim atraem respeito sem pedir, inspiram sem discursar, assustam sem ameaçar. Porque existe algo profundamente desconcertante em alguém que não precisa vencer ninguém para se sentir completo. Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece teste. Pessoas te subestimando, situações te provocando, resultados demorando a aparecer. E a tentação de reagir, de provar, de gritar é grande. Mas é exatamente aqui que muitos se perdem. Eles trocam consistência por descarga emocional. Trocam foco por briga. Trocam futuro por alívio imediato. Os que avançam fazem diferente. Eles engolem o impulso agora para colher liberdade depois. Dominar a mente é entender que o silêncio, muitas vezes, é a resposta mais poderosa. Que a postura vale mais do que 1000 argumentos. Que o tempo revela o que palavras nunca conseguiriam explicar. É confiar que o que você constrói quando ninguém está olhando pesa mais do que qualquer vitória momentânea. É saber que resultados falam, e falam alto, mesmo sem voz. Você não precisa vencer ninguém porque a comparação é uma armadilha. Sempre haverá alguém aparentemente à frente, sempre. Haverá alguém fazendo mais barulho. Mas a vida não recompensa quem corre mais rápido no começo. Ela recompensa quem não para. E quem não para é quem aprendeu a lidar com a própria mente nos dias difíceis. Nos dias de silêncio, nos dias em que ninguém aplaude. Existe uma paz estranha que surge quando você para de competir, uma clareza. Uma energia que antes era desperdiçada tentando provar algo agora se transforma em ação consistente. Você começa a agir com mais precisão, mais foco, mais intenção, não porque tudo ficou fácil, mas porque você deixou de lutar contra si mesmo. E essa é a luta que mais cansa. Quando você domina a própria mente, o mundo externo começa a se ajustar. Não porque as pessoas mudam, mas porque você muda a forma de responder. O que antes te tirava do eixo agora só confirma que você está no caminho certo.
O barulho dos outros vira ruído distante. A pressa alheia já não dita seu ritmo. E aos poucos você percebe, a verdadeira vantagem não é ser melhor que alguém, é ser inabalável. Chega um momento em que você entende que não precisa explicar suas escolhas, seus silêncios, suas ausências. Quem precisa entender, entende com o tempo. Quem não entende, nunca entenderia mesmo, e isso te liberta. Te dá leveza, te dá firmeza. Porque agora suas decisões não dependem de aplauso e sua identidade não depende de aprovação. Quem domina a própria mente não vive sem dor, vive com direção. Não vive sem medo, vive com coragem. Não vive sem desafios. Vive com postura. E essa postura é o que separa os que apenas sobrevivem dos que constroem algo que permanece. Você não precisa vencer ninguém porque a única disputa real sempre foi interna. E se você chegou até aqui, talvez já esteja vencendo. Agora me diga nos comentários, qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Escreva uma frase, uma palavra ou apenas diga que você escolhe dominar a própria mente. Se esse conteúdo fez sentido, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Porque quanto mais pessoas despertam para essa força silenciosa, menos o mundo é dominado pelo caos. Nos vemos no próximo vídeo.